4, 5, 6... Tá gravando já. Boa tarde, alunos. Então, hoje a reunião, ela vai servir para orientar vocês de acordo com o que vocês fizeram até agora, né? Lembra daquele link que a professora Beatriz passou para vocês, para que vocês preencham lá no Google Drive? Ótimo, né? Eu espero que vocês lembrem. Quem ainda não tem o link, espera até o final da reunião, e daí a gente vai passar como vocês fazem para adquirir esse link. Nesse momento, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vi lá no Google Drive, tá bom? As pesquisas de vocês. Então, eu anotei algumas coisas e eu espero que essas coisas que eu anotei possam melhorar, né, o trabalho de vocês, certo? Então, eu só achei 5 trabalhos lá no Google Drive, certo? Então, vou falar os alunos que colocaram lá no Google Drive, quer dizer, até o momento que eu olhei. Eu olhei hoje, 1h da tarde. Se alguém colocou depois disso, eu não vou ver, né? Aí não vi agora. Então, vou ver só na próxima reunião. Os alunos que eu vi, então, foram Guilherme Chaves, Luísa, Vitória Elizabeth, Rayane e Sofia. Só esses 5 alunos, certo? Eu abri todos os arquivos que estavam lá. Tudo bem? Bia, vamos começar com o Guilherme Chaves, porque daí a Luísa já... Oi, Maria. Oi, Maria. Acho que a gente pode enviar... Como eu vou colocar o vídeo, ele também pode, de repente, assistir o vídeo, né? Não sei. Sim, também. Luísa, você vê qual é o melhor para você, tá bom? Você pode também falar assim, Guilherme, assiste aí o vídeo, tá bom? Você pode abrir o do Guilherme, Bia? Sim, vou abrir aqui só um minuto. É porque eu achei importante falar para todos, né? Para todos verem o que está faltando, né? Não serve para todos, né? Então, mas só lembrando, assim, que se tem alguém aqui que não veio na última, o que era para ter feito da última reunião para essa? Ter incluído a pesquisa em um link do Google Drive que eu enviei. E aí eu coloquei lá na sala de TCA uma tarefa para quem ainda não tinha o link ou estava com o link, porque o link às vezes ele muda, né? Mas é raro, geralmente ele permanece o mesmo, para me pedir de novo. E aí só alguns alunos vieram pedir, o Guilherme foi um deles. É importante que vocês se comuniquem comigo por lá, qualquer problema que vocês tiverem com esse link, se comunicar por lá, que imediatamente eu resolvo e já volta a funcionar, tá certo? Mas o registro é esse, não pode ser enviado em outro lugar. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? Eu não. Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo, você está... Tá vendo, amigo? Sim, tá aparecendo. Sim. Perdão, tô. Eu estava em outro lugar olhando. Então, deixa eu só mostrar aqui, vou pegar só por exemplo do Giovanni, aqui ó, eu fiz um desse aqui para cada aluno que vocês tinham que preencher aqui, quem não estava na última reunião, entenderam? Aí foi isso que o Guilherme fez. Aí vamos ver agora o do Guilherme. Aí você pode falar, Marquinhos. Isso. O do Guilherme, eu achei muito interessante o tema dele, né? Que ele pegou aí aumento da utilização da internet durante a pandemia. Eu achei muito legal, porque realmente houve um aumento da utilização da internet. Acho que não só pelas crianças como adolescentes, como pelos adultos também. E a nossa faixa etária, e a nossa classe, principalmente os professores, né? Que nós passamos a usar a internet para trabalhar com eles, né? Então, eu achei o tema muito interessante. Só que ele tem algumas coisinhas que, assim, eles entram em conflito, né? Então, quando ele tem uma parte que ele fala assim, o que isso mudou na sua comunidade. Daí ele fala assim que houve um prejuízo na comunidade porque teve um vício em jogos, né? Com a utilização da internet. Então, é assim, o que é importante para o Guilherme, para ele entender, é que ou ele fala sobre a utilização da internet, ou ele fala sobre o vício em jogos, né? Porque, assim, apesar das crianças, dos adolescentes utilizarem a internet para os jogos, ok, concordo, mas muitas pessoas estão utilizando a internet nesse momento para trabalhar, né? E esse vício em jogos, ele sempre existiu, né?
Então, assim, ele não está relacionado com a pandemia, ele está relacionado com o vício em jogos. Ele pode ter aumentado durante a pandemia, concordo, mas é uma coisa que sempre existiu. Então, eu acho importante ele separar o que ele vai querer falar sobre o vício em jogos ou sobre a utilização da internet, né? Eu acho que essa é a diferença, né? E daí depois tem uma parte lá embaixo que ele fala que a internet ela prejudica, porque as pessoas ficam o dia inteiro no celular, na internet, né? Em vez de sair para procurar. Que bom, né, que ele entrou. Aqui, ó, né? Ele fala assim, Guilherme, eu tô falando de você, então vamos lá, presta atenção. E meu pai, será que ele tá ouvindo? Eu acho que tá? Guilherme, se você estiver ouvindo, dá um sinal. Ô, professor, pode falar aí. Então, eu vou repetir porque eu estou falando do seu trabalho, tá bom? Ó, eu adorei o seu tema, que foi o aumento da utilização da internet durante a pandemia, certo? É um tema muito legal, eu gostei bastante. Só que você se perdeu um pouquinho quando você começa a falar que isso é ruim por causa do vício em jogos, entendeu? É claro que a gente que se usa a internet para jogar, e eu concordo que na pandemia aumentou, mas o vício em jogos ele sempre existiu. Então, eu imagino que para melhorar o seu trabalho, você separe, vê realmente o que você quer falar. Ou você fala de vício em jogos pela internet, ou você fala do aumento da utilização da internet durante a pandemia, porque muitas pessoas estão utilizando a internet para trabalhar também. Tudo bem? Sim, tudo bem. E daí tem uma parte que você coloca assim, que muitas pessoas ficam no celular e não saem para procurar emprego, né? Então, ó, presta atenção. A internet, ela é um facilitador de busca de emprego, entendeu? São as pessoas que não sabem utilizar a internet como deveriam. Tudo bem? Então, eu acho que é importante também você corrigir isso daí, certo? Compreendeu? Certo, compreendi. E está faltando as referências. Você não colocou de onde você tirou sua pesquisa, né? Então, você coloca tudo que você lê. Se você lê um artigo lá na internet, você coloca de que site você tirou essas coisas, porque para a sua pesquisa ter validade, entendeu, Gui? Sim, tá bom. Tá bom. Então, Gui, eu coloquei de vermelho o que o professor falou, que é para você fazer, tá anotado aqui, quando você clicar no seu link vai aparecer, tá? Tá bom. Vou fazer isso. A professora Bia tá com o programa no microfone, mas ela vai fazer para todos, tá bom? Ela falou, ok? Isso. Certo, Gui? Certo. Para quem entrou agora na reunião, eu vou falar de um por um dos que estavam lá, né? E vou pedir para vocês aguardarem até o final da reunião, porque tem mais um passo do TCA que vai ser passado hoje, tudo bem? Sim. Tá, agora eu vou falar, Bia, abre o da Luísa. Pode ser o seu, Luísa? Pode sim. Eu vou ir apagando isso aqui que tá de vermelho, para não se confundir. Tá. Luísa, eu achei muito legal o que você escreveu, tá? Mas antes de falar com você, eu também queria que a Elizabeth, ou a Vitória e a Elizabeth, prestassem um pouquinho de atenção também, já que vocês estão fazendo em grupo, né? Só que o dela, a escrita dela, ela é muito diferente da sua, Luísa. Então, eu vou falar um pouquinho da sua escrita, tá bom? E depois eu falo da Vitória e Elizabeth, apesar de ser o mesmo tema, né? E eu fazer os mesmos apontamentos, mas só vou falar um pouquinho da escrita, tá bom? Então, Luísa, eu gostei muito do seu tema, né? Eu achei muito legal o seu tema, é muito interessante, né? Você aí cita, ali mais para baixo, Bia, ela cita, acho que na outra folha, ela cita sobre a iniciativa Humanidades 2020, né? Eu achei muito legal isso, Luísa. Eu acho que se você pesquisasse mais sobre isso, você e a Vitória, tá, Vitória? São para vocês duas isso. Se vocês pesquisassem mais sobre isso e trouxessem mais informações sobre isso, o trabalho ia ficar muito rico, porque ele é
uma iniciativa, né? E uma iniciativa social, ela é muito importante para o trabalho de vocês, certo? Outra coisa que eu gostaria que vocês falassem é sobre o Setembro Amarelo. Porque o Setembro Amarelo, ele fala sobre essas coisas, né? Então, eu acho importante vocês pesquisarem aí o Setembro Amarelo, né? E colocar também no trabalho de vocês. Tudo bem? Luísa? Eu vou pesquisar mais sobre mesmo, porque essa semana teve uma atividade sobre o Setembro Amarelo, né, da professora de Ciências, e se encaixa muito com o nosso tema mesmo. E é muito importante também, eu vou falar aqui, eu acho que a professora Thalita, lá esqueci o nome, do Aclamado, da MF do Aclamado, eu acho que ela vai fazer uma aula, uma videoaula como essa aqui, referente ao Setembro Amarelo. Se vocês quiserem participar, eu peço o link e eu posso mandar para vocês participarem. Ô, Marcos? Oi? Posso só complementar? Pode. Eu coloquei o convite já para os nonos anos, na verdade para todos, que eu vou fazer uma conversa assim como essa, na segunda-feira, às 3h, sobre a saúde mental na pandemia, um pouco do Setembro Amarelo. Assim, eu tive uma ideia mediante aquilo que a coordenadora colocou, aí eu peguei e eu organizei de uma certa forma lá, vamos ver se vai funcionar. Só que eu abri para todos, porque como a gente tem participação de poucos, eu coloquei do 6º, 7º e 9º. Eu só não pus os 8º, porque no caso eu não tenho eles. Você entendeu? E aí eu vou tentar passar um pouquinho, tem algumas ideias lá para a gente conversar. Eu penso que para as meninas também poderia contribuir, tem alguns links, algumas coisas para a gente passar. Aí eu coloquei já o convite, eu coloquei quarta-feira, ontem eu já coloquei o vídeo e a música para eles, se eles puderem ouvir, para dar assim, um embasamento para na segunda-feira a gente fazer a conversa, que inclusive eu ia comentar, né, eu vou pôr o convite lá no Teams para todos os colegas, se quiserem participar, como a gente está fazendo agora, na segunda-feira, às 3h. Eu quero participar. Posso? Então, eu vou pôr no Teams depois, sabe? Aí eu pensei, como hoje a gente tinha o TCA, eu pensei que podia falar para vocês, colegas, professores, e no caso para os alunos, né, também, quem está aí já saber que vai ter isso, tá bom? Certo. Meninas, então, vocês não podem perder esse tipo de coisa, entenderam? Porque faz parte do tema de vocês, tá bom? E daí, como vocês colocam, tá vendo aí sua referência? Eu adorei sua referência, porque você coloca ela separada, entendeu? Daí, o que você faz? Você coloca, assim, que algumas informações, né, foram retiradas de palestras online, né? E daí você coloca o dia da palestra online, quem que deu a palestra, né? No caso, são aulas, né? As nossas aulas, assim, elas são como se fossem palestras, tudo bem? Compreenderam? Compreendeu, Luísa? Luiz? Entendi. Tá certo. Então, não faltem da professora Regina, tudo bem? Na segunda-feira, às 15h. Tá? Ela vai passar o link, vocês veem o link direitinho, tá bom? Certo? Sim, muito legal. Vou participar também, que eu também. Tá bom, obrigada. Gente, se você precisar que divulgue o link pelo grupo deles, você fala, que daí eu peço para a Luísa divulgar. Então, é porque o link já está no enderecinho lá no grupo, né, do TCA, nas turmas já, né? Mas já está lá, então já está lá, isso, já coloquei. Tá bom? Luísa, você pode divulgar o link pelo grupo também? Pode, então, porque aí quanto mais participar, assim, é melhor, né? E aí a gente vê, eu li umas coisas lá daquele material que a coordenadora disponibilizou no grupo do JBD, Marcos. Aí eu, né, tenho lá umas coisas, aí de lá eu tive, assim, mais ou menos uma ideia, e por isso que eu já disponibilizei o link do vídeo, do YouTube, um vídeo de 2 minutinhos, e também uma música que eu achei bem interessante. Gente, tá bom. Então eu vou dar uma olhadinha também. Isso, tá.
tá? Uhum. Meninas, Luísa, você tem alguma dúvida? Não tenho nenhuma, não. Por Não? enquanto. Tá. Vitória, posso falar com você então, já que é o mesmo tema? Bia da Vitória. Pode sim. Então, aqui também tem que incluir Setembro Amarelo, né? Isso, e a Iniciativa Humanidades 2020. Perdão, gente. A sua escrita, Vitória, a sua pesquisa ela está maior, né? Você pesquisou de outros lugares. É muito parecida com a da Luísa, né? Tudo, porque é o mesmo tema, né? Então, assim, apesar de vocês usarem palavras diferentes e tudo, as palavras são muito parecidas, né? Você, é isso que eu falei, a mesma coisa, tá? Você vai colocar aí a Iniciativa Humanidades 2020, né, que eu achei muito interessante a proposta, e o Setembro Amarelo, né, e tenta participar de tudo quanto for explicação online que vocês conseguirem referente a isso, porque é muito importante para o trabalho de vocês, tá? A única coisa que eu corrigiria da sua parte, Vitória, é que você coloca, quando a gente coloca as referências, né, não coloca ela no final de cada texto, né, a gente coloca ela sempre todas juntas no final, tudo bem? É só isso que eu corrigiria, tá bom, Vitória? Tá bom, professora, eu vou corrigir. Tá? É porque fica melhor separado, porque na verdade, quando a gente faz um trabalho escrito, as referências tem um tópico só para referências, entendeu? Então você coloca todas as referências já nesse tópico, você não coloca embaixo do texto que você tirou, tá certo? A não ser que você está fazendo uma citação do texto, por exemplo, se eu vou colocar aqui um poema de Vinícius de Moraes, né? Então, eu falo assim, de tudo ao meu amor serei atento. Então, eu já coloco Vinícius de Moraes junto, porque não sou eu que estou falando, né? Eu estou citando o Vinícius de Moraes. Tudo bem? Agora, se eu for falar assim, o Vinícius de Moraes, ele fez um poema, Soneto da Fidelidade, que fala de tudo ao meu amor serei atento, daí eu já estou citando, daí eu já estou explicando Vinícius de Moraes, então eu coloco a referência dele no final, tudo bem? Isso é para todos, tá? Vocês compreenderam isso, né? Tá certo. Bia, a Sofia tá aí, a Rayane? Deixa eu ver aqui. Tá, as duas estão. Pode abrir um só, não precisa abrir os dois não, porque os das duas tá igualzinho? Tá. Aí eu copio e colo, então, o de uma na outra. Tá, você abriu da Rayane? Abriu da Sofia. Sofia, tudo bem. Rayane e Sofia, eu vou falar com vocês as duas juntas, tá bom? Porque o trabalho ele tá igual, a pesquisa tá igual, né? Então a gente pode fazer as mesmas observações, tá? O tema de vocês é relacionamento abusivo. Eu acho interessante isso, mas eu acho interessante também vocês colocarem ele está um pouco amplo, esse tema, né? Então, eu acho que vocês têm que só direcionar de quem que a gente está falando, né? Relacionamento abusivo contra as mulheres, né? Vocês estão falando das mulheres, então contra as mulheres, alguma coisa assim, certo? Para a gente saber de qual é o público. Porque o relacionamento abusivo, ele existe de diversas formas, não somente com pessoas casadas, até em amizade existe relacionamento abusivo, tudo bem? Então, eu acho importante vocês direcionarem para o que vocês estão falando. Tem uma parte que vocês falam assim, que as mulheres elas são agredidas pelos homens, né? Eu acho interessante observar que nós temos relacionamentos entre homens e mulheres, já que vocês estão falando da violência sofrida pelas mulheres. Então, elas não são agredidas somente por homens, existem relacionamentos abusivos, homossexuais também, homoafetivos, tudo bem? Então, eu acho que é interessante vocês melhorarem isso para não ficar parecendo que vocês estão falando, ou então deixar bem claro de quem vocês estão falando,
né? Heteroafetivos, relações heteroafetivas, certo? Então, aí a gente já vai saber que vocês estão falando de que homens abusam das mulheres, ok? Isso é importante. Tem uma parte também que vocês falam assim, que os filhos, eles presenciam, né, os abusos sofridos pelas mulheres, tudo. Eu concordo com vocês, que é claro que, em se tratando de família, quando existe uma relação abusiva, dependendo, porque às vezes a relação abusiva, ela não chega à violência física, né, ela fica só na violência psicológica. E existem vários tipos, né? Então, eu acho importante quando vocês colocam assim, os filhos, a gente está entrando em relação familiar, né? Então, assim, essas relações familiares, essas crianças, elas podem sofrer distúrbios psicológicos, né? Então, ou vocês fazem um link com a ideia, né, de que as crianças, elas podem sofrer distúrbios psicológicos, que a família, ela pode ser... sofrer perdas por conta disso, podem ficar famílias desestruturadas, enfim, ou vocês excluem a ideia da família, certo? Ou então, ou vocês juntam a ideia, fazem uma ideia global disso aí, ou vocês excluem, tá? Porque senão vai parecer que vocês estão falando de duas coisas diferentes, e essas duas coisas, criar um link, Rayane, é fazer uma ligação, entendeu? Quando a gente faz uma ligação de que as crianças sofrem pela violência que a mãe sofre, certo? Ou vocês fazem essa ligação de que as crianças sofrem vendo a mãe sofrer, né? E que isso pode gerar alguns fatores psicológicos, familiares e outras coisas, e daí vocês vão ter que pesquisar isso, ou vocês excluem essa parte. Tudo bem? Porque senão parece que vocês estão falando de duas coisas no TCA de vocês. Certo? E seguir duas direções é um erro, porque daí vocês vão ter que dar conta das duas direções. Né? Certo? Ah, a Maria também tá aí, né, Maria? Desculpa. Maria, qual é o seu tema, meu amor? É o mesmo? Então, Maria, também entra no seu, tá bom? Isso pode, violência doméstica, então entra a mesma coisa. Ou você fala, porque vamos pensar da seguinte forma. Quando você fala de violência doméstica ou relação abusiva, você está falando de uma relação entre pares, né? Entre pessoas, certo? Essa relação, vamos supor que o casal não tenha filhos. E existe a relação abusiva, certo? Então, não provoca esse empecilho psicológico que pode ser desenvolvido nas crianças que veem a mãe sofrendo. Concorda? Agora, se você tem uma família que tem filhos, é claro que vai provocar um impacto, né? Tanto nas relações das crianças, né? Porque as crianças também, elas podem... como que eu vou dizer? Elas podem repetir o que elas veem dentro de casa, né? Então, às vezes a gente acaba, na escola mesmo, quando a gente vê os pequenos, né, batendo nos outros, a gente acaba decifrando, né, a charada, né, se tem violência doméstica ou não, né? Certo? Compreenderam? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente ver é lá no finalzinho, quando a professora Bia, ela coloca a terceira pergunta, né, do terceiro passo lá, né? Vocês responderam que não tinham como fazer diante da pandemia. Não é essa a pergunta. A pergunta é se existe alguma política e alguma intervenção social dentro da comunidade feita por outras pessoas, não por vocês, tudo bem? Então, se existe alguma rede de apoio, se existe alguém que faz palestras, isso que está lá na pergunta. Tudo bem? Compreenderam? Daí vocês responderam que não podia fazer por causa da pandemia. Não é essa a pergunta é outra.
Tudo bem? Então, olhem melhorzinho lá, né, para fazer direitinho. E Aí. no final falta as referências, né? A gente nunca pode deixar de colocar as referências. Certo, meninas? Então, as correções estão aqui em vermelho, certo? Quando vocês abrirem o link, já vai aparecer, tá no das duas, ó, coloquei. Alguma das três tem dúvida? Sofia, Rayane e Maria? Maria ainda não colocou, né? Maria ainda não. Dos que colocaram, foram só esses alunos? Só esses 5. O da Sofia e o da Rayane, eles são iguais, tá bom? Sim. Eu coloquei então, o mesmo comentário para as duas. Porque tá igualzinho das duas, elas fizeram a mesma pesquisa. Não é uma crítica, tá, meninas? Eu só tô falando que tá igual porque para ficar mais fácil de corrigir, tá bom? Não encarem como uma crítica isso. Tá bom, meninas? Bom, a minha parte de correção era essa, né? Somente 5 alunos colocaram. Por isso, para quem está aqui e não colocou, né? É importante vocês saberem que quando vocês colocam, nós professores conseguimos dar um feedback para vocês do que está certo, do que está errado, né? Então depois, no final, né? A pessoa chega lá no final do ano, né? Fez um trabalhão com TCA, fez um monte de processo, fez um monte de passo e não mostrou para a gente em nenhum momento e depois quer tirar 10, fica difícil. Eu acho que fica difícil, entendeu? Porque a gente não tem acesso ao trabalho, então fica difícil. Compreenderam? Então, gente, o que vai ser feito? Os alunos que estão aqui, que ainda não colocaram a pesquisa, vocês vão entrar no link de vocês. Esse é um link que a gente gerou para cada aluno, que nós, professores, conseguimos ver tudo que vocês colocam ao vivo, e vocês conseguem ver as nossas correções também. Então, por exemplo, isso que eu coloquei agora para a Rayane, para a Sofia, para a Luísa, já está salvo lá, sempre que elas abrirem vai estar ali a correção. Tá? Mesmo que o trabalho seja em grupo, em dupla, etc., cada um precisa fazer o seu, porque esse é o registro de que vocês fizeram o trabalho. Então, mesmo que seja igual da Rayane e da Sofia, não tem problema, desde que esteja nos 2 arquivos, do arquivo de cada aluno. Giovanni, você acabou de transferir, então? Marquinhos, dá para dar uma olhada? Eu vou abrir aqui pelo meu computador, tá, Bia? O do Giovanni. E daí faz assim, vai falando a outra parte do trabalho, enquanto eu leio dele, e eu faço os apontamentos, daí no final eu volto e falo com ele. Pode ser? Então, se meu microfone falhar, você me ajuda aqui, tá? Porque tá esquisito. Câmbio. Câmbio. Então, gente, o que era já para ter feito era colocar as pesquisas nos links. Dos alunos que estão aqui que não tem o link, eu acho que era só a Evelyn e a Letícia. Se tiver mais alguém aqui que está sem o link, pode me falar agora ou pode me pedir lá na sala do TCA. Eu coloquei uma tarefa chamada Links de Pesquisa. É só pedir ali que eu envio por ali, também fica salvo. Sempre vai ser esse link, nunca vai mudar. É nesse link que todo o trabalho de TCA de vocês vai estar. Certo? Então, vocês já podem salvar ali no celular alguma coisa. Evelyn, eu acabei de mandar aqui em cima. Espera aí que eu vou copiar e colar para você de novo. Salva esse link, que ele nunca vai mudar. E aí, cada aluno, né, tem vou apresentar a tela de novo, um arquivo desse. Nesse arquivo, vem escrito certinho, eu vou usar aqui o modelo que eu fiz, né? Tem com o nome de cada um acessa o seu. O que é para vocês registrarem. Toda essa parte aqui, até aqui, era para já ter feito. Então, eu vou pedir que vocês façam o mais rápido possível. Era para ter feito até hoje. Na última reunião, nós, professores, discutimos e nós estipulamos, todos nós juntos, o que vocês vão fazer até dezembro no TCA. Então, cada vez vai ter uma coisinha a mais que vai ser acrescentada por vocês aqui nesse arquivo. A nossa próxima reunião, ela vai ser daqui a 2 semanas. Vai ser dia 9/10. 15 horas, mesmo link.
Para a próxima reunião, todos têm que ter o seguinte. Espera que eu estou digitando aqui. 15 horas, mesmo link. Para a próxima reunião, todos têm que ter o seguinte. A pesquisa, né? Já copiada e colada aqui, igual o pessoal fez que vocês viram. Que vocês vão preencher cada um desses tópicos. E um tópico novo, que é este aqui. Eu coloquei no arquivo de cada um de vocês. O que vocês têm que trazer para o dia 9/10, quem já fez a pesquisa vai acrescentar só isso, que está já no arquivo de vocês, certo? Que é uma proposta de intervenção. Vocês vão escrever qual tipo de intervenção você gostaria de propor para tentar resolver ou ajudar a resolver esse problema na comunidade. Eu acho que é importante a gente ter noção também que muita coisa nós não vamos resolver sozinhos, a gente depende do poder público para fazer muita coisa. Então, você pode optar por 2 caminhos, ou os 2 ou um deles. Você pode escrever o que você faria caso não estivéssemos na pandemia, certo? Então, o que poderia ser feito se não existisse isolamento social, ou você pode falar algo que poderia ser feito em isolamento social, caso você prefira assim. Então, vai ficar para vocês decidirem. O mínimo é 10 linhas, porque eu não quero uma linha aqui de intervenção, certo? Tem que ser um texto, né? Um textinho. Por isso que eu coloquei mínimo 10 linhas. 2 parágrafos, um parágrafo longo, no mínimo. Com as ideias de vocês. Tem que estar estruturado, pensado, né? E etc. Aí cai na mesma coisa da pesquisa. Para o grupo pode ser o mesmo, desde que o arquivo de todos tem que estar preenchido, ou cada um pode ter uma ideia diferente. O importante é que todos preencham esse novo tópico que vai surgir. Ou você pode colocar as 2 hipóteses, o que você faria, qual era a sua ideia se a gente estivesse no contexto normal, e o que você faria nesse contexto que a gente está agora, ou um ou outro, certo? Então tem isso aqui no de todos. Por exemplo, ó, do Giovanni que está aberto aqui, ó, já coloquei no de todo mundo. Então, é isso que vocês têm que fazer para o dia 9/10, que nós corrigiremos. Tá certo? Todos entenderam? Alguma dúvida? Eu vi que a Júlia está aqui. Júlia, mesmo que você está fazendo com a Luísa e com a Vitória, que eu sei que você precisa colocar o seu lá, individualmente. Kevin também tem que colocar a pesquisa. Acho que as únicas que estão aqui que não colocaram é a Maria, a Júlia e a Kevin. Precisa pôr lá, tá? A Letícia também estava aqui, né? A Letícia estava, mas saiu. Eu mandei o link, né? Vamos ver. Se ela quiser, ela pode também pedir de novo lá na sala de aula que eu envio novamente, caso eu não tenha dado para salvar. Se vocês se perderem aí no meio do caminho, pode ir lá e perguntar a qualquer momento que eu respondo, não tem problema, tá? Voltei, agora eu corrigi do Giovanni já, ele tá aí? Deixa eu ver. Tá. A gente pode conversar, Giovanni? É que eu mostro a tela? Pode ser. Então todo mundo entendeu o que eu falei para a próxima semana, 9/10, né? Mas eu vou mandar para a Luísa mandar no grupo também para ficar registrado. Não é nada muito diferente do que a gente ia fazer pessoalmente, só que a diferença é que digitado, só isso. Aqui o do Giovanni. Bom, vamos lá. Giovanni, você esqueceu de pôr o seu tema, né? Então, quando você entrou aí, você já esqueceu de falar sobre o que você está falando. Então, não esqueça de colocar o tema, né? Quando você entrar lá, você vai falar sobre os EPIs, não é? Então, você coloca aí o seu tema, né? Para a gente saber sobre o que você está falando, tá bom? Eu gostei muito da sua pesquisa, porque eu percebi que ela é uma pesquisa bem embasada, né? Você fez bastante leitura, né, sobre isso, e eu acho muito legal, né, e também, como você disse, o seu pai, ele tá na linha de frente, então você acaba vivenciando isso, né, e eu acho que isso é muito interessante. Não esquece, Giovanni, de colocar o tema, tá bom? Depois você vai lá e corrige, tá? Eu acho que é interessante, tirando, como a sua pesquisa ela tá bonitinha, eu só acho que falta, assim, você falar assim, quais são os EPIs, né, que eu acho que é interessante a gente saber quais são os EPIs que você está falando e para que eles servem,
né? Por que a gente fala tanto dos EPIs e por que a falta deles é importante? Por que a falta deles é ruim para a sociedade, né? Então, para a gente saber por que a falta é ruim, a gente precisa saber quais são os EPIs e para que eles servem. Tudo bem? Certo, Giovanni? Outra coisa, você fez igual a Vitória, né? Então, a cada tópico que você colocou a referência embaixo do tópico, né? Seria interessante você deixar todas as referências juntas no final. Tá bom? Então, vamos lá. Só para que eu me perdi aqui um pouco. O tema, quais os EPIs que ele está falando, né? E para que eles servem. E organizar referências. Isso. E outra coisa também que eu achei interessante é que, assim, quando você fez sua pesquisa, Giovanni, você ainda deixou ela no amplo, né? Então, a gente precisa que você volte ela para sua comunidade. Como você vai fazer isso, né? Então, você tem que trazer a sua pesquisa para a comunidade agora, tá? Você falou sobre o amplo, você deu uma referência sobre no nacional, o que está acontecendo, a falta, né, nos hospitais, tudo. Agora eu preciso que você traga ela para sua comunidade. Tudo bem? É isso. Não tenho mais nada para corrigir do Giovanni. Eu também não tenho mais nada. E aí, só para reiterar, né? Vocês viram aqui, eu acrescentei isso, que é o que vocês têm que fazer. Quem já fez a pesquisa tem que só fazer as correções e fazer isso. Quem não colocou a pesquisa, colocar a pesquisa e por isso também. Então, dia 9/10 não é para vocês virem só com a pesquisa, quem ainda não fez a pesquisa, é para vir com as duas coisas, certo? Sim, lembrando que quando você não faz uma etapa, as etapas vão se acumulando. Lembra que vocês deixaram de fazer algumas lições, algumas coisas assim, e foi acumulando? Então, não deixem acumular o TCA, porque depois vira um trabalho terrível. Depois vira uma coisa que vocês não vão conseguir dominar, certo? Então, vão fazendo passo a passo, porque se fizer o passo a passo, vocês vão ter no final um trabalho completo. É bem diferente do que fazer tudo no final. Alguém tem alguma dúvida? Algum professor quer falar alguma coisa? Lembrando, gente, para os colegas professores, que essa pasta aí, ela está disponível, eu coloquei lá no Teams, e aí vocês também podem entrar lá a qualquer momento, e tudo que vocês corrigirem, por exemplo, as professoras de português, se forem corrigir grafia, alguma coisa assim, tudo que vocês forem corrigindo vai ficando marcado lá com o nome de vocês. Então, por exemplo, eu vi aqui que a Silvelaine entrou. Silvelaine alterou isso, o aluno consegue ver e a gente também, então tá aberto para todos os professores entrarem e fazerem comentários, enfim. É só clicar lá na pasta que aparece todos os nominhos. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, ver com calma, um por um. Ô, Bia. Oi. Então, justamente, é que ontem eu entrei, aí eu vi um equívoco, né, no texto, e eu cliquei, depois eu fiquei meio sem assim, saber, né, meio receosa. Então, por exemplo, às vezes você vê uma letra maiúscula, né, alguma coisinha assim, simples, que a gente pode... Então, eu posso corrigir, né, eu posso clicar lá e arrumar, assim, que eu tiver certeza do que eu, né, no caso, estou fazendo, né, não é a minha área, a língua portuguesa, mas às vezes você pega alguma coisa que pode auxiliar, então posso fazer isso, não tem problema, né? Sim, fica à vontade, Rê. Ou até fazer um comentário, vamos supor. Você quer colocar lá, Giovanni, quais são os EPIs? Vamos supor. Aí você coloca lá, acrescentar comentário, aparece. Professora Regina comentou, quais são os EPIs? Aí ele responde, entendeu? Tá. Dá para fazer isso. Tá, joia, então. Ontem eu dei uma lida nos que tinham colocado mesmo. Agora vocês passaram e aí eu fiquei meio assim, depois falei, não, amanhã eu pergunto. Então tá bom. Tá? Aí os alunos têm alguma dúvida, mas se não, acho que os alunos podem sair e fica só a gente aqui, professor, né? Pra gente
discutir algumas coisas, né, Marquinhos? Tinha alguma coisa que você queria falar para os professores, né? Das Primeiro, notas, assim, né? isso. Tá, eu vou Eu encerrar a acho gravação assim, e vou pedir isso. para os alunos que não tiverem mais nenhuma dúvida, podem sair, tá? Se Mas quiserem, antes de você vai encerrar a gravação, daí a gente tem aquele momento do choro, né? Então, quando você encerrar a gravação, daí vê se eles querem chorar alguma coisa.